disponibilidade per capita aqui é de 971 metros cúbicos habitante ano, quando a Organização das Nações Unidas considera que bacias hidrográficas abaixo de 1.500 são bacias consideradas com estresse hídrico. Some-se a isso o desafio que será imposto pela atualização do plano de bacias da região, que exigirá mais investimentos em saneamento, em especial melhorias na qualidade do esgoto tratado. Diante desse cenário, eu passo a bola para o nosso primeiro palestrante dessa tarde, André Navarro. Navarro é formado em Ciências Biológicas e Gestão Ambiental e com diversas especializações nas áreas de gestão de recursos hídricos, direito ambiental, educação ambiental e gestão ambiental. Ele é especialista ambiental da Coordenadoria de Recursos Hídricos da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente e atualmente ocupa o cargo de secretário executivo adjunto na diretoria do Comitê PCJ, além de ser coordenador da Câmara Técnica do Plano de Bacias. André, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você tem 15 minutos de explanação. Então, boa tarde a todos, boa tarde Murilo, Francisco, nos quais agradeço o convite em nome do consórcio PCJ, salientando a importância. Nós perdemos a conexão com o André. Vocês estão ouvindo o André? Não estamos. Não. Vou pedir para que todo mundo coloque, então, as suas câmeras desligadas. Deixa só o André ligado. André, você está conseguindo nos ouvir? O pessoal que está chegando agora aqui para o nosso webinar, queria pedir, por gentileza, que desliguem as câmeras de vocês para não atrapalhar a conexão dos nossos palestrantes. Então, provavelmente a gente está tendo aí um fluxo alto de demanda de dados que está comprometendo a câmera do nosso palestrante. Vamos fazer o seguinte, então, gente. Já que o André está tendo uma dificuldade técnica, eu vou pedir para que o André saia e retorne. Enquanto isso, vamos fazer uma pequena alteraçãozinha. Eu sei que o Léo vai ficar aí um pouco... vai ser pego de calça curta, Léo, mas eu vou passar, então, para que você comece as apresentações. Sem problema, Murilo. Eu estava até já pensando em propor isso. Né, Léo? Pois é. Entendo que a minha fala e a fala do André vão ser falas bastante complementares, então acho que a gente pode... Pode fazer, né? Então, vamos lá, vamos seguir o cerimonial, Léo. Vamos lá, vamos te apresentar. O Eduardo Coco Léo é gestor ambiental, formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc USP, né? Ele é mestre em ciências com área de concentração em ecologia aplicada pela Exalc em 2014 e atualmente é coordenador do Sistema de Informações na Agência de Bacias PCJ e atua nessa entidade desde fevereiro de 2011. E também, talvez um dos segredos, né, Léo, para o sucesso do gerenciamento de recursos hídricos aqui na bacia do PCJ, seja além do engajamento da sociedade diante da necessidade de água, mas também esse eficiente monitoramento que a bacia, que é feito na bacia. E, com certeza, você é um grande especialista nesse assunto. Léo, 15 minutos para você aí expor um pouco sobre essa questão do monitoramento e da situação das águas da bacia do PCJ. Tá bom. Muito obrigado, Murilo. Vou fazer aqui uma fala, então, conforme destaquei, é uma fala bastante integrada com a fala que o André vai fazer posteriormente. O André vai tratar bastante da questão do planejamento. Essa é uma preocupação que a gente tem de maneira bastante evidente aqui na bacia, de promover o planejamento de recursos hídricos. E eu vou falar um pouco mais especificamente sobre a implementação de algumas políticas que estão previstas nesse planejamento de recursos hídricos, né? Especialmente essa parte das políticas que estão mais afetas aí ao Comitê de Bacia Hidrográfica, que são construídas nesse ambiente do Comitê de Bacia Hidrográfica e são implementadas em parte com ajuda, com apoio da Agência das Bacias PCJ, a entidade onde eu trabalho e que tem por finalidade apoiar essa implementação de políticas de recursos hídricos.
A apresentação vocês vão passar por aí, ou eu faço o compartilhamento da minha tela? Não, pode ser o Eduardo vai colocar. Eduardo, por gentileza, coloque aí para nós aí a tela do Léo. Bom, então, vou tratar aqui de avanços que a gente tem com a gestão de recursos hídricos nas bacias PCJ. Vou tentar focar um pouquinho mais no tema do monitoramento e os passos que estamos dando aí nos últimos tempos para que a gente tenha uma gestão mais robusta de recursos hídricos aqui na nossa região. Tá? Pode passar, por gentileza. Só então para falar um pouquinho da agenda que eu pretendo ter para essa nossa conversa, falando aqui de políticas que são implementadas aí com desenho pelos comitês PCJ e implementação com ajuda, com apoio da Agência das Bacias PCJ, eu destaquei aqui 3 temas que merecem muita atenção quando a gente fala, quando a gente trata dessa questão da qualidade das águas, né? Primeiro, queria falar de maneira bastante breve, mas destacar um papel importante que temos com relação aos investimentos para a recuperação da qualidade da água. Nós estamos aqui nas bacias PCJ numa região que possui fundos, arrecada fundos para gestão especificamente destinados à gestão de recursos hídricos, né? Em grande parte através da cobrança pelo uso da água, e grande parte desses investimentos são feitos em recuperação da qualidade da água. Num segundo momento, quero fazer alguns comentários sobre a articulação institucional para a promoção do monitoramento, e claro, vamos tentar colocar um olhar um pouco mais específico no tema do monitoramento de qualidade da água, e queria fechar essa fala falando de investimentos e a nossa perspectiva de continuar investindo, fortalecendo os investimentos em sistemas de informação que nos ajudam no planejamento e gestão. Tá? Em grande parte desse enfoque eu procuro dar, primeiro em complemento a uma visão de que uma peça fundamental da gestão é o planejamento. O André vai tratar bastante desse tema do planejamento. E uma outra peça bastante importante está ligada ao financiamento e ao monitoramento do que a gestão pode fazer, onde a gente tem melhorias, onde a gente tem problemas na gestão de recursos hídricos. Pode, por gentileza, passar mais um slide? Então, queria primeiro, muito rapidamente, tratar dessa questão dos investimentos para a recuperação da qualidade da água nas bacias PCJ. Né? Existem nas bacias PCJ alguns fundos que são administrados de maneira bastante integrada. São fundos distintos, mas as decisões acerca dessas questões são tomadas de maneira bastante integrada e, obviamente, articulada com o planejamento de recursos hídricos. O André vai fazer alguns comentários mais adiante sobre o tema do planejamento de recursos hídricos, determinando, colocando prioridades de investimento. Né? E é justamente para esses fundos que são arrecadados aí com cobrança e em alguma certa parte por royalties que a gente consegue fazer investimentos de maneira cada vez mais priorizada. Pode passar? Só para ter uma ideia do histórico que nós temos, por favor, passe mais um slide. Nós temos um histórico, eu diria até antigo, né, contando toda a história aí da gestão das bacias do PCJ. A gente começou a ter recursos e a decidir sobre recursos lá nos anos 90, início dos anos 90. E desde então estamos investindo continuamente em tratamento de esgoto. De 90 a 94 a gente arrecadou recursos de compensação financeira. De 94 a 2019 arrecadamos recursos de compensação financeira e cerca de 40% desses recursos, 40% do total arrecadado, foi investido justamente na questão de melhoria da qualidade da água. Pode passar mais um slide, por favor? Um outro fundo que a Bacia administra desde o ano de 2006, que para o período de 2019, que até o período de 2019 também teve deliberações de aplicação para as mais diversas finalidades na bacia, já perfez aí um total de 35% dos recursos arrecadados em coleta, afastamento e tratamento de esgotos para melhoria da qualidade da água. Pode passar mais um?
E, finalmente, um pouco mais recente, né, de 2017 até 2019, nós temos aí a cobrança paulista, né, a cobrança sobre o uso de recursos hídricos para os rios do estado de São Paulo, sendo que essa fonte tem sido muito mais expressiva do ponto de vista relativo na participação dos investimentos em recuperação da qualidade da água. Para o período, temos aí cerca de 67% de todo o recurso arrecadado e administrado pelo comitê e destinado à coleta, tratamento e afastamento de esgoto. Pode passar, por gentileza, mais um slide. Nesse histórico, a gente tem aí um total, entre todos os projetos, todos os programas que são administrados, são cerca de 750 projetos, quase 760 projetos investidos. Temos um valor total de investimento que supera os 740 milhões de investimentos. Pode passar, por gentileza. Olhando especificamente tratamento de esgoto, a gente tem aí um total de 275 projetos, né, uma parte expressiva dos projetos, que já consumiu 359 milhões, né, já somou aí um valor de 359 milhões de reais investidos em recuperação da qualidade da água. Pode passar? Um outro aspecto importante parte da premissa de que nós não podemos gerenciar aquilo que nós não conhecemos. Então, a gente passou a ter mais recentemente uma série de ações de articulação para promoção do monitoramento na bacia de maneira mais integrada, envolvendo os aspectos de quantidade e qualidade de água. Pode passar mais um slide, por gentileza. Faço essa fala porque a gente parte de um contexto que é um contexto bastante complexo, né? Quando a gente toca nessa questão da qualidade da água, nós percebemos que existe, na verdade, uma multiplicidade de atores e sistemas de informação distintos, sistemas de gestão distintos que se interconectam, né? Temos um diferencial na bacia, que é a existência de uma sala de situação. Então, as bacias PCJ possuem, aí com o apoio do DAE, o Departamento de Água e Energia Elétrica, uma estrutura dedicada a fazer o monitoramento, o acompanhamento da situação dos recursos hídricos da bacia. É um ponto muito positivo. Tivemos, mais recentemente, muitos avanços em termos de monitoramento quantitativo. Do ano de 2014 para cá, por exemplo, a gente consistiu o investimento em monitoramento através de recursos da cobrança e possuímos hoje uma rede com dezenas de pontos de monitoramento de quantidade de água funcionais, telemétricos e muito, muito confiáveis, né? Isso em termos de quantidade de água. E temos hoje os comitês PCJ como um espaço diferenciado para a promoção do debate e a promoção de articulações e acordos, né? O comitê sempre vai funciona e sempre vai funcionar como um fórum que permite esse tipo de aproximação, podemos até dizer de diplomacia, entre as diversas entidades interessadas no tema. E é claro, um diferencial o fato de nós termos recursos financeiros para administrarmos nos mais diversos temas da gestão de recursos hídricos. Pode passar? Nesse contexto, acabamos consolidando um histórico, onde o tema da qualidade da água passou a fazer parte de maneira mais intensiva de debates. Eu destaco aqui o papel de uma Câmara Técnica muito especial para o comitê, que é a Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico. Nós consolidamos um cenário, né? Investimos bastante hoje num cenário de monitoramento de quantidade de água, e mais recentemente o tema da qualidade da água passou a figurar nos debates dessa Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico. Tanto é que que no ano de 2016 acabou sendo estabelecido um grupo técnico para discussão do tema da qualidade da água, né? É o nosso famoso GT Qualidade, né? Então, dentro dessa Câmara, foram designadas aí uma série de pessoas, instituições, para discutirem a questão do monitoramento da qualidade da água. Num primeiro momento, esse foi um passo bastante importante, um avanço de gestão bastante importante, porque passou a reforçar pleitos de recursos, né, nos planos de aplicação de recursos do comitê,
para, além de investir em recuperação da qualidade da água, passar a investir também em monitoramento da qualidade da água, né? E hoje esse GT se consolida como um espaço de debates sobre necessidades e prioridades de investimento para esse tema da gestão da qualidade da água. Pode passar mais um, por gentileza? E esse ambiente foi, enfim, um espaço importante para definições, né? Então, passamos a ter hoje o GT Qualidade como um grupo bastante atuante no comitê, com atuação muito relevante no comitê. Em função das discussões desse grupo, acabou-se criando o ambiente, a situação favorável para haver um acordo de cooperação entre a Agência das Bacias PCJ com o Departamento de Água e Energia Elétrica, que é quem possui a sala de situação, e a CETESB, que possui um domínio indiscutível nessa questão do monitoramento da qualidade da água, né? E isso criou um ambiente, uma situação favorável para a implementação de diversas ações estruturantes e melhor coordenadas desses órgãos. Construímos também uma política específica, a gente fez uma deliberação específica para o tema de monitoramento hidrológico, contemplando aí objetivos, princípios, definindo os instrumentos e, principalmente, né, definindo os programas a serem executados e os papéis, né? Atualmente, a gente tem uma série de discussões sobre aquilo que a gente chama de protocolo, né? O que fazer com o dado, como transformar o dado em informação, como transformar o dado em ação. É um debate bastante contemporâneo desse grupo de qualidade, e queira ou não, a gente conseguiu também fixar de maneira mais perene o investimento em monitoramento de quantidade e também de qualidade da água em planos de aplicação plurianuais, que são os planos que prevêem a forma de destinar os recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Pode passar, por gentileza. E para encerrar minha fala, eu queria fazer aqui lembrar um pouco também do fortalecimento que a gente acaba tendo em decorrência dessas discussões na questão dos sistemas de informações. Pode passar mais um, por gentileza. Hoje a gente tem esse instrumento, então, que é o plano de aplicação plurianual. O nosso último plano de aplicação plurianual, ele prevê programas para os anos de 2017 a 2020. Ele traz montas bastante expressivas de investimento, né? Na sua última revisão, está previsto aí um montante de 102 milhões de reais a serem investidos na bacia, nos mais diversos programas. E esse investimento que está em sistema de informações, obviamente chegando também ao monitoramento, soma nesse programa mais de 17 milhões de reais, né? Ou seja, cerca de 17% dos nossos recursos hoje estamos priorizando para investir em sistemas de informação que nos permitam conhecer melhor aquilo que a gente gerencia. Destaco que nós temos tido um desempenho muito bom quando a gente fala de desembolso, né? Todo esse recurso é tratado como recurso público, e a gente tem um índice de desembolso, uma velocidade de desembolso que eu considero bastante avançada, ou seja, de todo o recurso que a gente tem nos nossos programas, a gente já desembolsou cerca de 88% do valor arrecadado. Ou seja, a gente está conseguindo transformar ideias e dinheiro em ações. E para fazer aqui um último comentário, eu destaco que nós estamos em vista de ter um novo período, né, de plano de aplicação de recursos, já temos uma previsão de um investimento bastante maciço em monitoramento e sistemas de informações, e a gente não vai fazer nada disso sem ter a previsão do plano das bacias PCJ, né? Então, esse plano está numa fase de finalização, uma revisão para 2020 até 2035, e é ele quem vai nos trazer aí a perspectiva sobre o quanto e como devemos continuar investindo, tanto em tratamento de esgotos, né, em recuperação da qualidade da água, quanto em monitoramento e manutenção, integração dos sistemas de informação que ajudam a transformar dado em informação e ação útil para a gestão. Pode passar mais um? Falando de maneira bastante resumida, essas são as questões que eu gostaria de destacar. Creio que
espero ter uma boa complementação daquilo que eu falo através da exposição do André, mas me coloco à disposição para qualquer esclarecimento, e aqui estão os nossos canais para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Obrigado, Léo, foi muito boa a sua apresentação, e já temos perguntas aí no chat, né? Então, eu vou passar a fala para o nosso coordenador de projetos, o José César Saad. Temos aí alguma pergunta da nossa audiência já, José César, para o Léo? José César? Oi, Murilo. É que o Domênico estava me ligando, querendo entrar na sala. Se autorizar a entrada dele. Estava ao telefone. Boa tarde. Léo. Boa tarde, Eduardo, Léo. Tudo bem, né? Ô, Léo, pessoal aqui, alguns já me perguntaram a questão da participação no GT Qualidade, né? Falei para entrar em contato com a CTMH, mas a pergunta é: quanto tempo você acredita que será necessário para que os investimentos em monitoramento da qualidade da água dos nossos rios vai estar completo, com instalação de sondas e tudo mais? Bom, espero que a gente gaste bastante tempo com isso, sendo honesto, né? Na verdade, o que eu queria é que isso fosse o que a gente quer, e acho que um ganho que a gente tem é de transformar esse investimento em monitoramento em algo perene, tá? O que eu posso falar hoje são sobre as primeiras designações de recurso que foram feitas através desse último plano de aplicação plurianual. Nós temos a expectativa de fazer a instalação de 2 sondas de qualidade de água. Essa ação está sendo consumada numa parceria com a CETESB. Tivemos avanços recentes, eu creio que a gente já começa a ter resultados a partir do ano que vem. Mas o ponto que eu destaco aqui como relevante e importante é o fato de ter uma governança sobre essa questão, como podemos dizer, um planejamento de prioridades de quais são os investimentos necessários, por exemplo, no caso de monitoramento da qualidade de água. Nós temos, o grupo já tem aí quase que uma dezena de pontos priorizados para fazer o investimento em monitoramento automático, no caso do monitoramento automático da qualidade de água. E qualquer destinação de recurso que nós tivermos adiante deve seguir esse planejamento e esta governança. E salienta um pouquinho também da nossa filosofia de trabalho, né? Esse grupo tem encabeçado uma filosofia de trabalho também que vai muito na linha da cooperação, e eu espero também, muito em breve, começar a ter resultados do ponto de vista de integrar dados de diversos usuários, passar a integrar dados de diversos usuários nos nossos sistemas de informação. Ok, obrigado. Valeu, Léo. Então, agora, né, como na primeira parte a gente teve um probleminha técnico com o André Navarro, então agora eu vou passar a fala para o André Navarro, que é o secretário executivo adjunto dos comitês PCJ e também coordenador, né, da Câmara Técnica de Plano de Bacias. Então, o André pode contribuir aí com esse debate de qualidade da água sobre... E aí, André, como é que está a atualização do plano de bacias? Como é que fica a qualidade da água das bacias PCJ nesse sentido? Boa tarde a todos. Murilo, obrigado pelo teu nome e do Francisco, agradeço o convite para esse webinar. Esse tema é um tema muito importante, né? Então, desde já também enalteço as iniciativas dos webinars do consórcio, que estão trazendo temas bastante importantes para discussão nas bacias PCJ. Vocês podem começar a passar a apresentação, por favor?
O Eduardo vai começar. Ah, tá certo, obrigado. Então, eu acho que até veio a calhar, peço desculpas aí, a queda de conexão caiu bem na hora que eu ia começar. E, enfim, mas de alguma maneira foi interessante que o Léo acabou deixando a deixa ali, né, do plano de bacias, no seu último slide. E aí é interessante que ele mostrou um panorama do que vem sendo discutido e atualmente é a estrutura, né, de planejamento relacionado a monitoramento, de tanto hidrológico, tanto de quantidade quanto qualidade nas bacias PCJ. E eu vou abordar um pouco essa questão do plano de bacias, né, como a gente está enxergando, tem enxergado, né, a gente está praticamente com o texto aprovado, né, então os próximos passos são avaliação na Câmara Técnica de Planejamento e, posteriormente, apreciação pelo plenário do plano de bacias, né. Então, o que eu vou mostrar aqui são essas metas, né, prioridades que a gente está colocando para a qualidade no plano de bacias. Próximo, por favor. Então, a gente precisa, nesse debate, né, sobre planejamento, ter em vista que as bacias PCJ têm uma tradição já em elaboração de planos de bacia, né? Não é à toa que na década de 80, no final da década de 80, 88, as bacias PCJ foram colocadas por decreto estadual, assim, como uma bacia modelo, né, para estudos de gestão de recursos hídricos, e desde então vem elaborando seus planos de recursos hídricos, né, onde a qualidade sempre esteve presente de alguma forma. Mais próximo agora, em 2010, a gente tem, então, a aprovação de um plano de bacias 2010-2020, que foi um instrumento inovador, em certa medida, enquanto propôs aí, trouxe propostas de atualização para o enquadramento especialmente de trechos do Rio Jundiaí, e um programa de efetivação do enquadramento, em acordo com a resolução CNRH 91, de 2008, né? E também inovador no âmbito do plano de bacias foi a utilização de modelo, né, uma modelagem com um sistema de suporte à decisão, PCJ, o SSD PCJ-Q, né, que trouxe também, então, a integração de informações de qualidade e quantidade, numa modelagem aí até 2020, onde a gente tinha como parâmetros de qualidade o oxigênio dissolvido e a DBO. Então, em 2010, a gente já tinha algo bastante interessante, né, e um sistema de planejamento que contemplava a modelagem da qualidade de água, pensando no atendimento ao enquadramento. Próxima. Então, após 2010, a gente pode destacar como importante, com base no que foi apresentado, né, na proposta apresentada no plano 2010-2020, houve deliberação do Comitê PCJ em 2014, então, encaminhando uma proposta de alteração de classe 3 para 4 para um trecho inicial do Rio Jundiaí. E foi discutido no âmbito do CRH, e foi deliberado no Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Em 2015, teve uma proposta, também começou a tramitar nos comitês PCJ, por meio de uma informação técnica da CETESB, que essa informação técnica também propondo a atualização do enquadramento de 4 para 3, né? Desculpa, eu coloquei errado aqui a ordem na apresentação, mas de 4 para 3 em outro trecho, que também foi encaminhada no final de 2016 ao CRH, uma proposta aprovada pelos comitês PCJ, que foi aprovado pelo CRH em 2017, em uma deliberação do Conselho Estadual, que solicitava que a gente também, que as bacias PCJ, não especificamente, mas que os órgãos gestores com atuação na bacia, DAE e CETESB, elaborassem relatório de acompanhamento, relatórios bianuais, né, de acompanhamento do atendimento às metas,
Então, em 2019, as metas definidas na deliberação do Conselho Estadual. Em 2019, foi elaborada a primeira versão desse relatório e apresentada no final de 2020 no CRH. Também já foi apresentado em março agora desse ano para a CTPL. Então, esse foi um avanço importante decorrente do estudo feito no plano 2010-2020. E aí, no meio dessa década também, de 2010 a 2020, a gente tem o início do processo de revisão do plano de bacia 2010-2020, agora pensado um horizonte 2020 e 2035, né? Essa discussão iniciou, o termo de referência, para você ter uma ideia, começou a ser discutido em 2013, os trabalhos efetivamente foram iniciados no final de 2016, e agora em 2020 a gente está caminhando para a sua conclusão. E do ponto de vista da qualidade, importante ressaltar que houve um incremento de mais 5 novos parâmetros de qualidade, assim, uma atitude ousada aí, porque traz uma complexidade muito grande ao processo, né? Então, além do oxigênio dissolvido e da demanda bioquímica de oxigênio, a gente teve a inclusão na modelagem de nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato, fósforo e coliformes. Próxima, por favor. Então, isso, nesse plano, foram elaborados cenários, então, com alguns critérios para se pensar na efetivação das classes que a gente já tem definidas aqui por legislação estadual e pelas alterações que foram sendo propostas aí. Então, foram estudados cenários que, com várias taxas de eficiência para remoção de DBO, nitrogênio, fósforo e coliformes. Contudo, então, a gente vê aqui alguns desses cenários, né? Um cenário 0 2016, com os dados de 2016. Depois a gente foi avançando, aumentando aqui na coluna da direita as eficiências de remoção, né? Pode passar a próxima. Chegando a um cenário, esse cenário do meio aqui em azul claro, que era um cenário que estava no termo de referência do plano de bacias, né? Que era um cenário já bastante ambicioso, de 95% de remoção de DBO, 75% de remoção de nitrogênio, 75% de remoção de fósforo, isso no sistema de saneamento, né? E 99,99% de remoção de coliformes. Percebeu-se, durante os trabalhos, que isso não levava à efetivação do enquadramento até 2035. Então, optou-se por extrapolar até o TR, e aí isso levou ao cenário teto sem restrição, então, sem essa restrição do termo de referência, então, aumentando as eficiências, de modo para que a gente pudesse buscar essa efetivação do enquadramento. Então, em eficiências ali de mais de 95% em algumas ETS, 95% para nitrogênio, 99% para redução de fósforo, 99,999% de coliformes. A gente começou a discutir isso a partir de uma devolutiva do consórcio Profil-Rama, que é a empresa que está elaborando o plano de bacias, né, em conjunto com a Câmara Técnica do plano. E esse cenário custava 19 bilhões de reais. Isso acendeu uma luz amarela para todos, e isso foi muito importante, porque começamos a discutir um outro cenário, que era um cenário mais factível, especialmente essas 15 bilhões desses 19 bilhões referiam-se a melhorias de infraestrutura voltadas à remoção de nutrientes e coliformes. Então, próximo, por favor. Porque quando a gente observava a porcentagem de permanência do enquadramento no cenário teto sem restrição, mesmo com aquele cenário, a gente ainda tinha, então, muitos trechos que estão aqui em vermelho, amarelo, né, e laranja, onde a gente via o enquadramento sendo atendido em menos de 50% do tempo, né. Então,
essa constatação começou a demandar discussões técnicas bastante aprofundadas sobre, principalmente, o fósforo, que era um parâmetro que mostrava uma dificuldade de atendimento, mesmo na Q710, que é a nossa vazão de referência. Então, foram feitas várias discussões, e acho que isso enriqueceu muito a discussão do plano de bacias. Por exemplo, a gente teve uma reunião na Sanasa com todas as gerências das agências ambientais da CETESB, onde esse assunto foi discutido, também discutido com várias das concessionárias de saneamento, na Câmara Técnica de Plano de Bacias, no GT Acompanhamento, enfim, até a gente chegar, então, num cenário de referência, que é o que, para planejamento, que é o que consta hoje da minuta atual do relatório final do plano. Próxima. Então, o plano hoje, então, ele no seu plano de ação e nas prioridades e metas que traz, essa minuta está trazendo definidas, né, ela trouxe algumas prioridades, os mapas de prioridade, né, para pelo menos esses 5 parâmetros aqui, que é para critérios, né, coleta, então, de efluentes, tratamento secundário, pensando em DBO, remoção de fósforo e nitrogênio, e coliformes termotolerantes. Eu vou apresentar alguns mapinhas dessa prioridade mais para frente, para a gente entender, mas vale ressaltar que essa discussão sobre orçamento até 2035, então, fez com que a gente revisse, né, muito das metas, né, e trazendo um orçamento de 19 bi para aproximadamente 7 bi, o que já foi bastante expressivo, né, e muito desse, a gente avaliou muito a viabilidade técnica e da remoção de nutrientes e coliformes, chegando num critério de priorização, então, para municípios prioritários e não prioritários, onde, por exemplo, para nitrogênio, a gente considerou municípios a montante de captações para abastecimento de água como prioritários, então, com uma remoção superior. Também municípios a montante de reservatórios, como Salto Grande, Pedreira e Duas Pontes, o Cantareira, enfim, e o Piraí, para 90% a 99% como prioritários, né, de remoção de fósforo, e 35% para os não prioritários. E coliformes, uma regra geral aí, de um número mais provável de 1.000 por 100 ml. Próxima. Então, aqui a gente vê um dos mapas, então, que estão nessa minuta do plano de bacias, só mostrando aqui, então, o mapa relacionado a municípios prioritários, né, para universalização da coleta de esgotos. Então, pensando em coleta, a gente tem os municípios em vermelho como prioritários, numa classe de 1 a 5. Próxima. Para a remoção de fósforo, por exemplo, que a gente tem, então, dá para perceber que os municípios prioritários dessas 5 classes, né, estão aqui a montante desses reservatórios que eu comentei. Próxima. E a gente, acho que é importante também pontuar que o planejamento, o plano de recursos hídricos, ele já desde 2018 vem sendo adotado como regra, vamos dizer assim, para a distribuição de recursos numa modalidade de demanda priorizada, né, que é a modalidade mais importante que está sendo utilizada para a distribuição de recurso hoje pelo comitê, nos PDCs 3, que é relacionado ao tratamento de esgotos, e redução de perdas, que é o PDC 5. Então, uma versão intermediária da revisão do plano de bacias em 2018 já trazia uma listagem de municípios que foi utilizada para priorizar essa demanda de investimentos, né? E agora não vai ser diferente. Agora, nos próximos anos, esses mapas de prioridade que a gente mostrou antes aqui, após aprovado o plano 2035, vão orientar essa demanda priorizada para investimentos em melhoria de qualidade de água. Existe, então, também, acho que é importante destacar, por fim, que a gente está fazendo na Câmara Técnica do Plano de Bacias,
uma discussão sobre um modelo para gestão da implementação do plano, porque a gente definiu metas, definiu prioridades, contudo, essas metas e prioridades, elas vão se efetivar na realidade à medida que a gente tiver atuação sinérgica de diversos órgãos na bacia. Então, a gente vai realizar aí algumas oficinas nos próximos meses para desenhar esse modelo de gestão da implementação, pensando em como fazer articulação entre essas entidades, que cada uma tem suas competências, né, as prefeituras, o Ministério Público, agência regulatora, enfim, vamos tentar desenhar um modelo para que a gente consiga, de fato, nesses 15 anos, chegar nas metas que estão sendo pactuadas agora, nesse processo de revisão. Próxima. E aqui, no celular do Elias conseguiu aqui. Por fim, aqui, apresentar, acho que, dados aí que mostram a evolução de alguns indicadores relacionados à qualidade de água. Então, em 2018, a gente tinha pelo SNIS 93% de esgoto coletado nas bacias PCJ, na UGRI 5 especialmente, que é a porção paulista. Isso aqui é um dado do relatório de situação 2020. A gente tinha 76,8% de esgoto tratado, então, sobre o gerado, né, 76,8% estavam sendo tratados. Importante, o Léo comentou dos planos plurianuais, de 2012, onde se começou a elaboração dos planos plurianuais do PAP PCJ, em 2012 a gente tinha 45%, mais ou menos, de tratamento de esgoto, saltando para 76% em 2018. Então, em pouco tempo, a priorização de investimentos na área fez com que também ações do PAC, né, Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, enfim, esse conjunto de ações realizadas resultou aí numa ampliação importante do tratamento de esgoto na região. Acho que são as informações que eu queria passar de maneira breve, fico à disposição para algum questionamento. Aqui também só mostrando um índice da CETESB que avalia a tratabilidade, né, a coleta e tratabilidade do esgoto, então é mais ou menos a eficiência dos sistemas de saneamento dos municípios, mostrando que metade dos nossos municípios aí das bacias PCJ estão com o ICTEM muito bem qualificado e a gente tem que avançar em alguns pontos ainda. Então, agradeço a atenção de todos e fico à disposição. Obrigado, André. Foi super esclarecedora aí a questão envolvendo essa questão do plano de bacias, né, que é muito importante aí o nível de investimentos que a bacia vai precisar para continuar com essa qualidade, aumentar essa qualidade, né. Uma das questões muito interessantes do plano de bacias é que com o aumento desses mananciais de qualidade, desses mananciais, a gente pode ter aí um potencial de aumento de mananciais depois para abastecimento, né. Então, é uma estratégia muito importante essa daí do plano. Eu vou passar de novo para o José César. Temos alguma pergunta para o André Navarro já? José César. Ô, Murilo, temos uma questão aqui do Flávio, que ele fala o seguinte: mesmo com cenários mais conservadores de planejamento, os recursos necessários para a efetivação da qualidade da água nas bacias PCJ é bastante desafiador. Diante da atual conjuntura econômica, qual a expectativa dos comitês após a aprovação do plano de bacias para a efetivação dos investimentos necessários? Eu agradeço ao Flávio a pergunta. Realmente, o cenário é bastante desafiador. O plano, ele está trazendo um conjunto de investimentos até 2035, como eu comentei, da ordem de 7 bilhões, e, contudo, a gente já parte, também está colocado no plano, um horizonte até 2050 para a efetivação mesmo das classes, né, do enquadramento vigente hoje na bacia. Esse cenário que a gente está vivendo de pandemia e desaceleração econômica é mais um desafio que a gente tem pela frente. Com certeza,
a gente vai precisar de muito mais sinergia e esforço de todas as entidades que estão envolvidas nessa problemática, para que a gente consiga avançar no atendimento às metas e a efetivação dos investimentos previstos. Contudo, eu acho que esse é um desejo da bacia, né? A bacia que vem trabalhando há tanto tempo com planejamento, buscando objetivos sempre desafiadores. Eu acho que esse é mais um objetivo desafiador que a gente tem de conseguir, como o próprio Murilo comentou, conseguir realizar novas façanhas, como a façanha realizada no Rio Jundiaí, que a gente é um trabalho, hoje alguns municípios poderem captar no Rio Jundiaí é um trabalho de 30 anos, né? Então, a gente está falando também de 30 anos para frente. Então, eu imagino que esse é mais um novo desafio que a gente tem, que vai precisar do esforço de todos os agentes aqui das bacias PCJ, de todos os atores. Obrigado, André. Agora, então, acho que a gente pode passar para o Domênico. O Domênico está aí, né? Tá ouvindo a gente, Domênico? Tá ok? Seu microfone está desligado. Estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tudo direitinho, Domênico. Então, deixa eu fazer as honras aqui da casa, tudo bem? Vamos lá, então. Como já foi atentado aqui nesse webinar, né, dessa tarde, né, as bacias PCJ possuem dados bastante avançados aí quando comparados com o estágio de saneamento do resto do país. A região, como bem mostrou o André, possui aí 97% de atendimento do abastecimento de água, a coleta de esgoto maior que 93% e o tratamento aí invejáveis 76% de tratamento de esgoto, né? Isso tudo reverte na qualidade da água que chega até a casa da população. E para falar um pouco mais sobre o estado das nossas águas e os desafios futuros para os nossos mananciais no que tange a qualidade, convidamos um grande especialista do setor. O nosso próximo convidado é o Domênico Tremaroli. Ele é técnico em saneamento pelo Colégio Técnico de Jundiaí, biólogo pela Faculdade Padre Anchieta de Jundiaí, é funcionário da CETESB desde 1976, onde atua com cargos gerenciais, com experiência nas áreas de saneamento básico, controle de poluição e gestão ambiental de recursos naturais. Tremaroli foi o gestor das ações de recuperação da qualidade das águas da bacia do Rio Jundiaí, como o André bem atentou agora há pouco, falando da mudança de classe do rio, né, que resultou nessa utilização do rio novamente para o abastecimento público. É uma ação inédita e de referência no Brasil em termos de reenquadramento de curso d'água. Atualmente, Tremaroli é diretor de avaliação de impacto ambiental da CETESB. Domênico, seja muito bem-vindo, obrigado pelo nosso convite e antes de passar a fala para você, só atentar para o nosso público que está nos acompanhando, as perguntas devem ser feitas pelo chat, ao final, a gente escolhe uma pergunta, mas no final do webinar, todos os 4 estarão à disposição para responder as demais perguntas. Domênico, a fala é com você, você tem 15 minutos. Opa, obrigado. Eu vou ter que correr um pouco com a minha apresentação, mas eu queria inicialmente agradecer o carinho sempre do PCJ, da agência, do comitê, do consórcio, né? Esse evento promovido pelo consórcio, 30 anos de lutas pela consciência ambiental e recuperação das águas das nossas bacias do PCJ, né? É uma trajetória de muito valor, muito orgulho para nós, paulistas aqui dessa nossa região. Bom, eu preciso andar rapidinho com as apresentações. Domênico, a sua apresentação é só você dar o comando que a gente vai passando, tá bom? Tá. Pode botar ela na tela, Murilo? Para eu poder falar nos 15 minutos, nós vamos andar rapidamente com os primeiros 14 slides, que eles falam praticamente da atribuição da CETESB na questão do monitoramento da qualidade ambiental, né? O monitoramento da qualidade ambiental, a CETESB como agência estadual de meio ambiente, ela tem essa responsabilidade de gerar as informações ambientais para a sociedade, sobretudo no meio de qualidade das águas, qualidade do ar, qualidade do solo, água subterrânea, enfim.
e produzindo informações para que possam ocorrer os planos de ação para a gestão ambiental no Estado de São Paulo, né? Então, vamos seguindo rapidamente nesses primeiros. Essas informações, então, elas possibilitam você criar diagnósticos, você fazer avaliação temporal da qualidade ambiental, né, e administrar o assunto no Estado, né? Vamos seguindo. No caso do monitoramento das águas, aqui no nosso Estado, nós tivemos, em 2019, 477 pontos da nossa rede básica que controla nossas águas interiores. E esse monitoramento ele vem desde 1974. Então, é uma missão, é um trabalho da CETESB que promove, vamos dizer assim, a geração de dados da qualidade ambiental desde a sua origem, né? Desde lá de trás. E isso vem sendo aperfeiçoado, o monitoramento automático que amplia essa rede para obter dados mais versáteis e em tempo real, ele foi introduzido em 98. Os dados de balneabilidade também de rios e reservatórios, rede de sedimentos, isso tudo foi implementado ao longo da trajetória de trabalho de monitoramento da qualidade ambiental da CETESB, né? Cada rede de monitoramento, cada tipo de monitoramento tem uma frequência, e vocês vão ver mais adiante as variáveis de parâmetros, né, que envolvem essas redes. Podemos seguir para o próximo. Então, isso é um crescente, né? Desde 74, quando nós iniciamos, e até 2019, onde nós temos aí a ampliação, né, dessa rede. Vocês podem ver que a rede em azul mais embaixo e a verdinha mais lá em cima, elas somam a quantidade de pontos do monitoramento de águas interiores, seja no automático, seja no manual, né? E aí entra a balneabilidade e a rede de sedimentos também, que tem uma história aí de evolução ao longo do tempo e utilização conforme alguns projetos especiais e coisas do tipo, né? Pode subir. Aí nossos pontos destacados ao longo do Estado de São Paulo, pode seguir. Aqui tem todas as variáveis dos parâmetros que são analisados, né? Podem seguir. Esses dados que são analisados conforme o tipo de monitoramento também, eles, ao longo do tempo, a CETESB desenvolveu índices para que fosse repercutida de uma forma mais facilitada para a comunicação e interpretação os índices de qualidade, né? Pode seguir o próximo. E dessa forma nós temos, então, o índice de qualidade das águas, que é o índice mais antigo, utilizado pela CETESB. Depois foi introduzido o índice para abastecimento público, que, principalmente nas captações, foram implantados esse conjunto de parâmetros para geração do índice, para a vida aquática, para eutrofização, para as comunidades, né, de fitoplânctons ou plâncton e bentônicas, e balneabilidade. São os índices que os nossos parâmetros monitorados eles são organizados para passar para a população. Posso seguir? Dessa forma, os nossos laboratórios, né, espalhados pelo interior de São Paulo, pode seguir o outro, na sede também. Então, nós realizamos todo o nosso conjunto de informações de monitoramento da qualidade das águas, elas são geradas em todo o território do Estado de São Paulo, um pouco é feito no interior, um pouco é feito em São Paulo, na nossa sede, e assim nós tocamos essa nossa missão. Tudo isso é trabalhado para... Pode seguir o próximo? Tudo isso é trabalhado pela nossa rede, pela nossa diretoria de engenharia e avaliação de qualidade ambiental,
que produz também os relatórios e boletins sobre a qualidade ambiental, né, das águas. Nós temos alguns boletins, é uma coisa mais recente, a partir da crise hídrica, foi decidido pela implantação de boletins para alguns pontos, isso vem sendo preparado, né? E mais adiante eu vou falar do relatório final e da possibilidade de acesso hoje do cidadão para obtenção de informações de qualidade em qualquer um desses pontos que foram indicados aí no estado de São Paulo. Se você quiser saber da qualidade do resultado de qualidade nesses pontos, para os parâmetros que são monitorados, isso é possível hoje pela internet, né? Qualquer cidadão pode consultar isso daí. Pode seguir? Então, agora nós chegamos onde eu pretendo dedicar o tempo mais, vamos dizer assim. Agora nós vamos falar da qualidade no PCJ. Tá? Então, pode seguir. Nós temos... A próxima, por favor, Maria. Nós temos aqui os pontos destacados, são 91 pontos na nossa bacia, no nosso conjunto do PCJ, na nossa UGRE, né? Que envolve todas as bacias. Aí tem bastante no Jaguari, no Jundiaí, no Atibaia, na calha principal do Piracicaba e nos principais afluentes, né? Onde tem algum interesse de monitoramento que as agências destacam, é procurada, então, a viabilidade de se ter um ponto para monitoramento e registrar o histórico de qualidade das águas naquele local, né? Pode seguir. Isso daqui já é uma forma onde a gente mostra, na UGRE 5, né, na nossa UGRE, em termos de índice para a vida aquática e o índice de qualidade, né? A gente vê aí, essas cores indicam a qualidade que é obtida no índice, né? Então, para a vida aquática, por exemplo, nós temos uma porção aí de 1% de ótima, 32% de boa, 34% de regular. E aí nós temos essa faixa vermelha e a roxa, que ficam na categoria de índice de qualidade ruim ou péssimo, né? E vai assim também para o IQA. O próximo, por favor. Essas informações que são colocadas no InfoAguas, elas permitem, o sistema InfoAguas, ele permite a obtenção de dados e geração de gráficos, né? Então, uma das formas da gente mostrar a situação da bacia é pelo percentual de não conformidade em relação aos padrões da classe 2. Para os rios de classe 2, na nossa UGRE, né, existe essa configuração de desconformidades, né? Evidentemente que aqui exige interpretação. Todas as informações que são trazidas pelo monitoramento precisam ser interpretadas, seja na sua localização, né, e nas características de informações ou dos valores obtidos para os diversos parâmetros monitorados, para que a gente possa compreender do ponto de vista ambiental e sanitário o que está acontecendo naquela região. Então, esses dados aqui, por exemplo, eles mostram que as principais desconformidades estão relacionadas aqui com a presença de esgotos sanitários pelo Escherichia coli, né? Nós temos também uma indicação de um considerável arraste de contaminantes do solo, quando a gente pega o ferro, quando a gente pega o próprio fósforo, devido às áreas agricultadas. Nós temos o alumínio, né? Eles indicam, basicamente, o próprio manganês, que são componentes ricos do solo da nossa região. E a gente vai ver isso associado à turbidez. Então, nós temos, quando a gente olha essas desconformidades, a gente busca correlacionar uma coisa com outra. Isso destrinchado, vamos dizer assim, essa forma de olhar
destrinchada por subbacias ou sub-regiões hidrográficas dentro da nossa UGRE, pode apontar com mais precisão a necessidade de programas. Olha, aqui precisamos mais conservação de solo, né? Aqui nós precisamos mais tratamento de esgotos, aqui nós precisamos mais conservação dos sistemas de infraestrutura implantados, enfim. Os dados, a análise dos dados, elas devem, digamos assim, elas têm o objetivo, na verdade, de orientar as estratégias de gestão para o território, né? Pode seguir, por favor? Então, agora aqui a gente fala um pouco mais especificamente, né? Quando a gente fala de IQA, nós temos qualidade boa aqui no Rio Atibaia, em termos de índice, em todo o rio. Quando a gente vai olhar, então, em termos de DBO e oxigênio dissolvido, ao longo do rio, a gente percebe algumas nuances, né? E, a partir disso daqui, a gente tendo o olhar de como que é o rio e os seus afluentes e onde estão localizadas as cidades e as indústrias, nós podemos ter uma avaliação de como está o comportamento disso. Nós temos o Atibaia, nós temos pontos onde ele sofre, vamos dizer assim, o impacto de lançamentos, né? E isso demanda, então, a organização dos programas. Isso tudo que está sendo desenvolvido hoje no plano de bacias, né? Ele tem que ter uma aderência muito grande com essas informações. Essas informações devem orientar a organização das ações com vistas à melhoria da qualidade ambiental nessas bacias, né, que nós estamos apontando aqui no caso do Rio Atibaia, né? Aqui, a bacia do Rio Atibaia tem interferência lá desde montante das cidades mais relevantes, né? Nós temos Atibaia, Itatiba, Vinhedo, Valinhos, Campinas, enfim, essa região de Paulínia também que deságua aqui a região industrial de Paulínia que deságua aqui no Atibaia, né? Vamos para o próximo, por favor. Aqui nós temos o Jaguari, da mesma forma, o Jaguari já um rio mais saudável, né? Pelos índices, aqui a gente tem qualidade ótima em 2 pontos dele, né? E qualidade boa, regular, apenas aqui no ponto de Jusante de Bragança Paulista, né? Onde a gente percebe também o oxigênio que cai um pouco nesse trecho, mas nós temos a grande maioria dos dados de DBO abaixo dos padrões da qualidade, né? Nós temos aí a coluna de 2019 e a coluna de um trecho de um período mais 2014, 2019, né? E com isso a gente pode comparar como é que foram os anos anteriores e o 2019. Então, às vezes tem variações em alguns pontos, a gente percebe que no caso do ponto de Jusante de Bragança, com a entrada em funcionamento aí da estação de tratamento de Bragança, certamente esse número do ano corrente, ele repercute o funcionamento da estação de tratamento lá do córrego dos Lavapés, né? Aí nós temos, então, o próximo rio, por favor. Nós temos o rio Piracicaba, né? O Piracicabão, ele tem aqui, no comecinho dele aqui na Americana, numa qualidade boa, aqui praticamente na formação, ali na captação de Americana, onde juntou ali o Atibaia com o Jaguari, e lá na Foz também a qualidade muito boa, lá excelente, lá na Foz, ótima, né? E ao longo dele, uma qualidade regular, em termos de índices, né? Mas a gente percebe que a ultrapassagem dos padrões aqui para DBO, né, para a classe dele, muitas ultrapassagens ao longo do curso, seja, ele está salvo aí no trecho aqui no início e no final, né?
até por questão de recuperação lá do final, mas ele tem muita interferência nesse trajeto, onde chega ali o Ribeirão Quilombo, que já traz esgoto de Campinas, de Americana, depois recebe o Tatu, que vem lá de Cordeirópolis, Limeira, né? Enfim, aí Santa Bárbara. E nesse trecho aí ele sofre um impacto, né? Até que lá no finalzinho ele tem um trecho de recuperação. O oxigênio também mais lá para o final, ele no comecinho, mais lá para o final ele tem uma condição melhor. Enfim, cada um dos nossos rios, ele tem uma característica enfim, e esses dados são os dados de 2019 que foram tratados para uma apresentação gráfica, comparados aqui, então, com os outros, com os últimos 5 anos, né? Pode seguir o próximo. Próximo aqui vem o Rio Jundiaí, também. Aqui interessante que o Rio Jundiaí, no trecho, ele tem um trecho classe 2. Os primeiros 2 pontos são no trecho classe 2, que a gente tem ele em qualidade boa, nos 3 primeiros, mas os primeiros 2 pontos são na classe 2 e o terceiro ponto é o primeiro ponto do rio na classe 3, né? Nós temos aqui, na qualidade ruim aqui, a jusante do lançamento de Jundiaí, no trecho de Itupeva. Ele se recupera bem lá em Indaiatuba e na chegada em Salto, e na saída de Salto ele tem um problema de impacto dos lançamentos, sobretudo da empresa Eucatex, né? Esses 2 pontos em amarelo aqui próximo já próximo lá da Foz, eles, sobretudo o penúltimo ponto, ele deve ter uma melhora em função da entrada em funcionamento da estação de Indaiatuba, na segunda parte, né, segunda etapa da estação de Indaiatuba, que os resultados começam a repercutir agora em 2020. Né? E a gente percebe aqui, em termos de DBO também, os primeiros pontos, que estão muito bons, né? E depois ele se perde um pouquinho nesses trechos de jusante de Jundiaí, aqui em Itupeva, e lá na Foz. Para o oxigênio dissolvido, ele tem uma característica interessante, que ele sustenta bem a característica física do rio, permite que a concentração de oxigênio dissolvido seja sempre bastante expressiva ao longo do rio, mesmo nos trechos onde a DBO ela ultrapassa um pouco dos limites da classe, né? E a gente percebe... Domênico, Oi. Domênico, nós temos só mais 1 minuto para você poder concluir sua apresentação, depois a gente volta nas perguntas, pode ser? Pode ser. Então, pode passar mais adiante. Foi realizado, em função dos problemas de fósforo aí na represa de Americana, então a CETESB também fez um trabalho grande com os lançamentos e as concentrações de fósforo, com o objetivo de verificar as cargas de fósforo ao longo do rio. Nós vamos ter alguns gráficos aí, pode seguir rapidamente os gráficos, Murilo, por favor. Pode seguir, Murilo, por favor, os próximos gráficos. Então, isso, nós temos a demonstração aí na forma gráfica, pode seguir, por favor, que nós vamos encerrar aqui, pode seguindo, e para um pouquinho nesse daqui, aqui a gente tem, então, a forma de apresentação de todos os dados para sustentar todos os trabalhos, além do que é feito pelas contratadas aí para a elaboração do plano de bacias. Os monitoramentos eles estão colocados aí para sustentar essas estratégias de ação nesses trechos. Então, quando se fala da necessidade já de tratamento terciário na nossa bacia, esses dados eles suportam, digamos, essa conclusão, né? Pode seguir, por favor? Pode seguir, vamos fechar. Aqui nós temos uns vários trechos principais
as cargas de fósforo aportadas na bacia do PCJ, né? Pode seguir. E, agora, finalizando, nós temos todos esses dados, então, são gerados pela CETESB e colocados no nosso sistema, que chama InfoAguas. Esse InfoAguas, todos podem acessar, basta um cadastro simples, e a pessoa tem acesso a todas as informações de monitoramento de qualidade das águas que a CETESB produz, né, em tempo real. Acionou a informação disponível, o dado que é gerado e é consolidado, ele fica disponível de imediato a todo cidadão que queira fazer acesso e utilização dessas informações, né. Pode seguir mais um, e mais um. Aqui nós temos uma área da CETESB, dentro da Diretoria de Engenharia, que faz a gestão de toda essa rede básica de monitoramento. Aqui nós estamos colocando o contato dessa área, que está à disposição para esclarecimento e para eventuais dúvidas, seja para o acesso, seja para tratar de questões da rede de monitoramento da CETESB. Eu fico por aqui, então, e à disposição para tratarmos, então, das perguntas. Obrigado, Domênico. Por ajudar aí na... Obrigado. Foi rapidinho, né? Depois, no final, a gente volta com as perguntas. Já tem pessoas aí perguntando com algumas questões para você, mas aí a gente deixa, então, para o final, para dar tempo também da gente poder compilar aí o que o Gravina tem para falar e contribuir para o nosso debate, mas muito obrigado, foi bastante revelador aí os seus dados que você trouxe aí sobre o comportamento de qualidade da água aqui nas bacias do PCJ. E agora, né, sem mais delongas, então, depois a gente volta no final com perguntas para os nossos entrevistados, né, a gente já está um pouquinho atrasado. Como a gente viu, né, durante essa tarde, essa atualização do plano de bacias, né, do PCJ vai exigir mais investimentos do setor de saneamento em coleta e tratamento de esgoto, bem como melhorias aí no combate às perdas hídricas para ampliarmos a disponibilidade hídrica futura. E nesse contexto, a agência de regulação terá um papel importante para tornar os rios das bacias PCJ com, no mínimo, qualidade de classe 3, até em 2035, que trará a possibilidade de uso de novos mananciais. Esse panorama todo eu estou dizendo para introduzir o nosso próximo convidado, Carlos Roberto Gravina, engenheiro mecânico, exerceu funções de gerente de manutenção e produção na Companhia Brasileira de Projetos e Obras durante 20 anos, desenvolveu trabalhos de consultoria na área de engenharia de produção até 2002, quando assumiu o cargo de diretor superintendente do SAAI Ambiental de Atibaia, permanecendo nessa função até 2011. Desde então, é diretor técnico operacional da agência reguladora Ares PCJ. Boa tarde, Gravina, seja bem-vindo. A fala é com você. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Murilo. Agradecer o Chicão, principalmente na pessoa do consórcio, e cumprimentar os demais participantes. E vamos aos 15 minutos finais, né? É mais fácil a gente falar por último, porque aí a gente já media o que vai falar de errado ou não, né? Pode passar os slides, por favor. Pode seguindo, por favor. A agência Ares, ela ficou... Quando me foi feito o convite, eu fiquei meio assim, né? O que eu vou falar da qualidade da água em sendo uma agência reguladora que não compete? Eu vou mostrar para vocês. Seguinte, por favor. A base legal da agência Ares, que é um consórcio público, está calcada em duas leis. A lei do consórcio e que ela fala, no artigo 2º, firmar convênios, contratos e de acordo de qualquer natureza com base no protocolo de intenções. Mas quando fala no convênios, é possível fazer fora do protocolo. A lei 11.445, que é a das diretrizes do saneamento, ela mudou. Essa lei que eu já estou apresentando para vocês é a lei 11.445, que vocês, acessando pelo Planalto, vocês vão ver que ela está todinha arriscada,
devido ao novo marco que eu vou falar mais em seguida. Mas ela tirou do artigo 2º e foi para o artigo 4º. Os recursos hídricos não integram os serviços públicos do saneamento básico para com essa Lei 11.445, que é a nossa Bíblia. E no artigo 23, a entidade editará normas relativas às dimensões econômica, técnica e principalmente social. Seguinte. A figura do consórcio permite a associação de vários municípios para estabelecer relações de cooperação e a realização de objetivos de interesse comum, inclusive a gestão associada de serviços públicos voltados às questões de saneamento básico municipal. Seguinte. Aqui tem um retrato da nossa atuação. Os municípios em cinza pertencem à bacia PCJ. Todos os municípios da bacia PCJ pertencem a Ares. Vocês podem ver que existem vários. O porquê alguns são de atuação da Sabesp, que a agência reguladora da Sabesp é a agência estadual Arcesp. E os outros porque não fizeram adesão ao protocolo de intenções. Nos azuis, os municípios em azul, estão fora da bacia PCJ e nós fizemos convênio de cooperação baseado naquela lei de consórcio. Seguinte, por favor. Os desafios nossos são diferentes ou diversos de uma agência estadual, por exemplo. A grande maioria das agências estaduais tem um prestador. Então, no caso da Arcesp, 99% dos municípios são da Sabesp. Então, a Arcesp regula praticamente a Sabesp. Esses desafios nossos estão concentrados, então, em dimensões e diversidade desses prestadores. Nós temos municípios, eu brinco, do mais menor, vou falar assim, sem citar Jumirim, por exemplo, que está fora, ou Analândia, de 2.000 habitantes, para o mais maior, que seria a cidade de Campinas. Mas, no entorno, como vocês viram, tem municípios notáveis, como Sorocaba, Ribeirão Preto, e toda aquela região do Pardo, e toda aquela região de São Carlos, Araraquara, Jaboticabal, são muitos municípios totalmente com estruturas diferenciadas, e o grande diferencial nosso, o grande final da história é a tarifa. E regular a tarifa dentro dessas diversidades torna-se um exercício muito interessante. Nesse contexto, a gente tem várias articulações com agências municipais, estaduais, as chamadas subnacionais, e esse nome é novo também, né, surgindo agora, que são as regionais, no nosso caso, e as parceiras internacionais, que a gente tem algumas parcerias internacionais, como, por exemplo, a ERSARA e a UAREG. E casar tudo isso, toda essa diversidade, toda essa complexidade, com os padrões do plano de bacias do comitê. Em frente, por favor. O papel da agência é papel de mediador, esse triângulo aqui está sendo muito explorado ultimamente. A prefeitura que quer universalizar, o prestador que tem que cumprir os planos ou o contrato, a sociedade que quer uma tarifa justa e uma qualidade de serviço grande, e o árbitro moderador central, que somos nós, a agência reguladora. Seguinte. Internamente e externamente, nós temos um desenvolvimento, treinamento e divulgação das ações da agência. Criamos uma academia, ontem fizemos mais um exercício via webinar agora, dos boas práticas, que são treinamentos externos que são apresentados pela academia, convocando pessoas de conhecimento, não só nacional, como internacional. O sistema Proesa, que é a eficiência energética, e vários cursos. Como parceiros, nós temos os internacionais já citados, Liswater, ERSARA e ERSAR, a SEMAI e o consórcio, só para citar alguns. Né? Seguinte, por favor.
Muito bem. Aqui entra, puxa vida, o que eu vou falar se eu não tenho nada a ver com recursos hídricos? Se figura Ares, né, perdão. O que eu vou falar se eu não tenho nada a ver com recursos hídricos? O que eu vou falar? Da qualidade que se já é monitorada por outros segmentos, mas vem as nuances, e eu queria mostrar para vocês as nuances. Para isso, no decorrer das nossas atividades, e por não dar conta de tudo que é possível fazer, nós fizemos um programa de monitoramento que é terceirizado. Então, nós contratamos um laboratório acreditado para ver a qualidade, analisar a qualidade da água tratada e distribuída, a água que chega no cavalete da pessoa. Qual que é a qualidade dessa água? Contratamos um outro laboratório para saber se as estações de tratamento estão jogando nos córregos e nos rios o esgoto plenamente tratado, mas com um índice só, é um monitoramento chamado DBO. Só monitoramos o DBO. Para verificar se a qualidade do serviço está sendo bem também entregue, fazemos uma medição de pressão. A pressão na rede está intrinsecamente ligada à qualidade da água, porque a ocorrência de pressões negativas pode inserir objetos e contaminantes na casa da pessoa. E para auxiliar, para que esse contexto seja todo fechado, nós temos um sistema de manutenção preditiva que é testado todos os componentes elétricos. Então, as bombas, os painéis, né, para efeito de citação, no município próximo agora foram roubados todos os cabos da captação. A cidade ficou 3 dias sem água. Seguinte, por favor. Nesse monitoramento de esgoto, eu vou só entrar um pouco em detalhes, daqueles que nós fizemos, isso foi feito em março, a gente tem monitoramento no mês de chuva e no mês sem chuva, quando o Dom Pedro assim permite, né? Não choveu muito em março, mas de qualquer maneira foram verificados 124 pontos e de 118 com o DBO ok. Né? A remoção também é ok e o não conforme apenas 2 dentro de todos os municípios da Ares PCJ. Não só do contexto consórcio PCJ. Seguinte. Também fazemos o acompanhamento das outorgas, porque o Departamento de Águas e Energia Elétrica faz um monitoramento à distância. E nós, no local, verificamos que a história não é bem assim. Dos 173 pontos investigados, nós estávamos com a seguinte situação: captação de águas sem outorga, 150 de 173. Muito difícil até verificar isso. Mas tudo tem uma explicação. A outorga foi conseguida, por exemplo, há uns anos atrás, de 1.000 litros por segundo. E o serviço de água só retira 800. Ele não vai alterar a outorga, porque daí ele vai ficar com um número muito justo. Então, ele mantém aquele número. Eu estou falando de uma forma geral, bem honesta, bem tranquila, entre nós aqui, né, entre os 91 participantes, mas ninguém altera a outorga. E ainda mais por decisão eletrônica, eu preciso de outorga de tanto. A questão perdas é, nesse fato, muito contestada. É verdadeira essa perda? Se o camarada não utiliza toda aquela outorga, nós apenas monitoramos isso. Seguinte, por favor. Em municípios regulados, aqui vem mais uma questão muito interessante.
O Domênico acabou de mostrar a qualidade da água em várias situações, lá no Jundiaí, lá em Sorocaba, na questão de Salto, parece que ele citou também. Nós temos captações superficial e subterrâneas. Temos 131 superficial, 500 subterrâneas, totalizando 631. Ok? Seguinte. A vazão delas, na subterrânea, é de 8.000 litros por segundo, a superficial 22, total 30.000. Seguinte. Aí vem as nuances. Eu sou obrigado a falar de outros municípios para que possam fazer uma ideia depois de correlação entre os municípios no entorno e os da Bacia PCJ. A cidade de Ribeirão Preto é 99,9%, porque fora os vazamentos, retirada do aquífero Guarani. Qualidade da água incontestável. Em Araraquara, 642 para a superficial, 961. Enfim, todos esses municípios citados, São Carlos, Tietê, Capivari, Guaíra, Itajirapina, Ipeúna, Analândia, Rafar, eles têm uma captação subterrânea maior. Quando eu chegar lá no final falar de crise hídrica, esse número está diretamente ligado a esse. Não tem crise hídrica, onde você não precisa do superficial para com o contexto do PCJ. Seguinte, por favor. Inverte-se, né? Esse número é invertido no número de captações. Ok? Esses números que aparecem no gráfico à direita são, então, as captações superficial, à esquerda, perdão, os em verde, e os da direita são da subterrânea. Ribeirão, 118 poços, né? Para abastecimento de uma cidade de 700 mil habitantes. Seguinte. Aqui é apenas uma inversão para mostrar que a captação superficial é maior do que seguinte. Esse aqui é só para mostrar a população. Seguinte. Eu gostaria que vocês não lessem, por favor. Eu estou pondo, eu estou colocando aqui na apresentação os municípios, mas não leiam os municípios, porque eles fazem parte de um rol que nós solicitamos para que o prestador fale se tem ou não plano de contingência, se tem ou não plano de racionamento, e na questão escassez hídrica, ninguém tem, ou seja, a grande maioria não tem problema de escassez hídrica. Mas quando para um pouquinho, fica sem chover 2 dias, todo mundo está com escassez hídrica, muda todo. E a maioria também não tem muito bem claro os planos de racionamento e de contingência, e nós, a agência, cobramos dioturnamente nesse sentido. Seguinte. O seguinte, muito bem. Está aí a tela em preto para vocês verem o futuro que nos aparece a partir, talvez, de quarta-feira. O PL, pode tirar essa tela, por favor? Pode ir no início mesmo. O novo marco regulatório será votado quarta-feira que vem, muito provavelmente, entrou na agenda. O que esse marco regulatório vem trazer? Uma diversidade importante dentro do que tem hoje em termos de regulação. Nós somos criança pequena ainda, nós não fomos ainda para a adolescência. Nós, a agência Ares PCJ, tem 10 anos, vai fazer 10 anos o ano que vem. A ANEEL é uma das mais antigas, a Agência de Regulação de Energia Elétrica, tem mais de 20 anos, só a título de comparação. Por uma demanda que surgiu principalmente de obtenção de recursos federais, precisava, se
o interessado for um parceiro internacional, precisava do aval de uma agência reguladora. Qual agência reguladora? Nasceu dessa discussão, basicamente, a indicação de que a ANA poderia ser essa agência para dar o aval dos novos financiamentos. Nesse sentido, foi discutido 2 medidas provisórias e agora culminou com o PL 4162, que será votado na quarta-feira, onde designa que a ANA será a agência reguladora de água, esgoto e resíduos, com normas de referência, para que as agências já implantadas assim o façam. Tem um vazio importante nesse caso. O PL 4162 fala que a ANA vai emitir normas de referência e não vai emitir normas de referência para quase 2 mil municípios do Brasil que não têm agência reguladora. Então, tem o que eu falo, um devagar aí nessa história, né? O novo marco, em introduzindo essas normas de referência, as agências instituídas são 50 e poucas agências, é evidente que tem agências de grande porte, as estaduais são de grande porte, dessas 52, elas vão ter que concordar com as normas emitidas pela agência ANA. A agência ANA deverá também fazer com que sejam agrupados os municípios. A agência emitirá normas também tarifárias, isso é um complicômetro interessante, né? Essa interrupção que eu fiz na apresentação, ela faz parte do que nós estamos vendo hoje. Hoje, epidemia do Covid, água com distribuição garantida, sombra de dúvida. Se não tiver água, não lava a mão. Não lava a mão é o item principal, né? A garantia hoje que a agência está fazendo junto aos prestadores é que façam essa garantia. Tem que ter água disponível. Aí, nessa pandemia, para obtenção de recursos da saúde, muitos municípios implantaram fizeram o decreto de pandemia, de calamidade ou de necessidade de urgência. Nesse decreto, alguns aproveitaram politicamente de falar, fica isento de pagamento as tarifas sociais, fica isento de pagamento. Isso vai gerar uma bola de neve muito grande no retorno, no novo amanhecer, né? O novo melhor, como estão chamando aí. Essa parte de pandemia, o monitoramento de esgoto lá de Minas Gerais detetou a presença do coronavírus. Isso é ruim, é bom, é perigoso? Até que ponto é perigoso? Paralelamente, está sendo estudada pela Vigilância Sanitária uma modificação da antiga portaria 2914, mudando alguns parâmetros. Isso também nos compete. Nesse fechamento todo, viu, Murilo, que você já está olhando para mim, a agência fica dividida, por isso que eu pus a tela negra, né? Aquela tela negra é uma divisão de águas, né? O que vai acontecer em seguida? Nós estamos atentos, nós estamos à disposição. Esse comparativo que eu fiz para mostrar para vocês é a atuação da agência de lugares que não têm crise hídrica, mas que tem qualidade de água boa, e de lugares que nós sabemos que não tem qualidade de água boa, função de tratamento, e também uma crítica aqui, final,
ao Ministério Público que quer que seja feito o tratamento terciário. Ótimo, seria excelente, e vamos fazer. O André até mostrou quanto que custaria, né, esse tratamento, tanto que foi abortado. Nós não podemos, a única ferramenta que temos é jogar na tarifa, e quem paga a conta é o usuário. Esse momento negro que eu fiz questão de apontar, ele é um momento que, no amanhecer do retorno, vai encontrar uma população pobre, uma população assustada e pobre, sem recursos. E o investidor, que nos lugares nós temos concessões, PPPs, ele vai querer o retorno daquilo que ele não conseguiu. E como é que a gente faz o retorno? Faz com o aumento da tarifa. Aumento de tarifa no momento pandêmico é até hilário, né? Não vamos falar dessa forma. Eu fiz questão de fazer uma apresentação meio tétrica, né? Meio tétrica, até a tela preta que eu fiz questão de... Estamos no limiar de um novo marco. Estamos no limiar sem dúvida nenhuma, que embora os recursos hídricos não façam parte, nós vamos ter que todo mundo conversar sobre maneira. Todos os órgãos têm que conversar. Quando nós fizemos um monitoramento da água, Domênico, em alguns municípios, a vigilância veio em cima da gente como isso é nossa competência, né? Então, nós só estamos monitorando o que o prestador está mostrando. Mas não, tem que ser aquela parada negra mesmo. Daqui por diante vamos conversar. Daqui por diante, talvez eu nem volte a trabalhar no escritório, né? Eu continue em home office, né? Por X tempo. Daqui por diante, daqui por diante. Na parte economês, só para encerrar, na parte economês, todas as empresas pertencentes a associações, seja a Bicom, seja outras associações, estão preocupadas no equilíbrio econômico-financeiro. Gente, equilíbrio econômico-financeiro não sabemos. Mas a agência tem que resolver. A agência é formada por juristas que aprenderam a parte acadêmica baseado em experiências francesas, em experiências de vários, hoje, notáveis, Yves Ganda, por exemplo, notáveis juristas, que nunca passaram por pandemia. Eles não sabem o que é pandemia. Temos que inventar o novo. E essa integração talvez seja o início de uma fase muito interessante. Quinta-feira a gente conversa de novo. Um abraço. Obrigado, Gravina. Sempre com mensagens inspiradoras aí na parte final, né? Realmente temos aí um novo normal para ser debatido daqui para frente, não somente na parte de gestão de recursos hídricos, mas também como sociedade. E agora, José César, eu sei que a gente já avançou o horário, mas aí a gente tem uns minutinhos ainda para algumas perguntas do pessoal que está aí firme e forte conosco até agora. Firme e forte, Murilo. O que você tem aí para a gente? Eu vou, primeiramente, passar uma questão aqui para o professor Domênico, se, falando de pandemia e tal, de coronavírus, o Luiz Coelho Botelho pergunta se há algum procedimento para investigação específica de rastros de vírus de doenças endêmicas para detecção de pontos críticos de contaminação populacional? Para quem que é essa? É para mim? Para você, Domênico. Para mim? Ela deu uma cortada aí na comunicação. Quer que eu repita? Não, eu entendi. Espera aí, a pergunta eu entendi. Okay. Aqui no começo deu uma cortada, e, enfim. Mas a CETESB, ela, junto com a Secretaria de Saúde, já tem trabalhado alguma coisa.
nessa linha, na região metropolitana, sobretudo, no Rio Tietê, entrada e saída de estações de tratamento de esgoto, e de modo, a gente ainda não tem dados efetivamente consolidados para poder divulgar, mas já vem sendo trabalhado. Não há uma indicação que pudesse ensejar, vamos dizer assim, uma situação de alerta, né? Mas isso está sendo trabalhado. No momento oportuno, nós já deveremos ter, em breve, creio, já deveremos ter algumas informações sobre esses trabalhos que estão sendo realizados. Ok, obrigado, Domênico. Agora, eu vou aproveitar aqui, já que o Gravina falou sobre o novo marco regulatório, que é a questão da votação do PL 4162, temos duas perguntas muito parecidas, uma do Carlos Roberto de Oliveira e a outra do Hélio de Castro Paulino. Eles perguntam ao Gravina se essa aprovação desse novo PL ele vai trazer o setor privado para dentro do saneamento com mais intensidade, e se a Ares PCJ do Gravina vê isso uma vantagem ou uma desvantagem para a gestão dos recursos hídricos. Bem, se o PL for votado do jeito que está, existem duas situações. Evidente que se para nós, agência reguladora, acompanharmos um contrato feito com empresas de porte, com um contrato bem feito, que tenha todas as etapas estabelecidas com exatidão, é evidente que fica mais fácil para a agência acompanhar, apesar que todos requerem um reequilíbrio. Então, né, quando vem o reequilíbrio ou uma revisão de uma tarifa, pode se tornar mais complexo. Parece-me que parece-me que esse PL está voltado para o investimento internacional, onde poderiam ser até aplicados em agências, em prestadores estaduais de nome, por exemplo, a Sabesp, por exemplo, o SEDAI do Rio de Janeiro. Existem rumores nesse sentido. Em sendo Sabesp ou SEDAI, é evidente que são investidores fortes. Existe um número na praça, a gente tem de ouvir falar, em 800 milhões de dólares. É um número forte. Os estados estão devendo para a União. Os estados têm que obter recursos para saldar a dívida para com a União. Fora esse momento pandêmico de coronavírus, do Covid-19, ele não está enquadrado nessa situação. Estou falando de saneamento. O objetivo de delegar ou de privatizar ou de terceirizar o saneamento seria dar velocidade naqueles planos estabelecidos para 2033, que seria a universalização de todos os serviços. Hoje, na situação atual, com o Brasil com um número grande de convites, sendo proibido de ir para os Estados Unidos, eu não posso ir para os Estados Unidos, aí eu falei, eu vou para a Europa, não posso ir para a Europa porque também estou proibido, porque eu sou brasileiro. Hoje, as empresas brasileiras estão valendo menos do que há 3 meses. Para o investidor estrangeiro é uma boa. Supre as necessidades, eles vão entrar e vão resolver em 5 minutos todo o passado? Evidente que não, né? Existe também uma consciência muito forte de que a Superana, né, ela não vai conseguir também, ela não tem a espada do He-Man. Eu tenho a espada e vou resolver todos os problemas. Também deverá demorar um tempo, vai ocorrer um tempo.
Se nós reportarmos lá em 1918, na gripe espanhola, ela demorou 2 anos, né? Mas não tinha antibiótico, não tinha hidrocloro. Nossa, tem uns nomes tão bonitos aí. Hidrocloro. Ô, Murilo, me ajuda aí. Hidrocloroxicilina. Pois é. Lá naquela época, em 1918, era resolvido com gargarejo de água e sal e um pouquinho de cheirinho, mas morreu 50 milhões. Morreram 50 milhões de pessoas no mundo, muitos contaminados. O que existe de preocupação é uma segunda onda, né, como é chamada. Todo mundo relaxa e acaba mais pessoas contraindo o vírus. Passada essa pandemia, depois da ANA estar estruturada, a gente ouviu dizer que a data seria outubro, novembro desse ano, onde o aporte seria feito para começar. Mas até surtir os efeitos, são 2 anos, 3 anos, né, sem dúvida. Espero ter respondido, Sade. Obrigado, Gravina. Aproveito já com essa deixa agradecer a todos os nossos convidados, o André Navarro, o Eduardo Léo, Domênico Tremaroli, a você, Gravina. Informar para as pessoas que ficaram conosco durante toda essa tarde aí, tivemos picos de mais de 100 pessoas, que as perguntas que não tivemos tempo aqui para responder a todos, está encaminhado para os nossos convidados, e eles responderão por e-mail para vocês depois, oportunamente. Aproveito para convidar a todos a acessar o site do consórcio, www.agua.org.br, porque vem mais novidades por aí, vem mais webinars, vem web entrevistas, fique ligado que lá no agua.org.br vocês vão ter mais informações sobre o mundo de gestão de recursos hídricos. Eu aproveito e passo a fala para cada um dos nossos palestrantes para suas falas finais de encerramento e um até logo para os nossos participantes aqui do webinar. Começando pelo André, passando pelo Eduardo, depois o Domênico e, por fim, o Gravina. Suas falas finais. André? Eu queria parabenizar os colegas, Domênico, Gravina e o Léo pelas apresentações. Eu acho que, então, e o consórcio pela organização. Eu acho que, como o Gravina comentou, acho que ao final, vamos precisar de bastante sinergia para enfrentar esse cenário que se coloca agora à nossa frente. E acredito que, devido à organização, à governança que a gente tem aqui nas bacias PCJ, isso vai ser possível e a gente tem as condições para lidar com isso da melhor maneira possível. Então, um abraço a todos que participaram, até uma próxima. E fico à disposição para responder as perguntas depois dos interessados. Obrigado, André. E agora, Eduardo, Léo? Faço só por fim uma fala de agradecimento. Agradeço a atenção de todos que se dispuseram a participar dessa conversa. Reforço o meu agradecimento ao consórcio, aos colegas que apresentaram também. E, enfim, fecho bastante certo de que a gente tem muita capacidade de trabalhar junto e construir coisas robustas de maneira coletiva, de maneira bastante discutida e democrática. Muito obrigado. Obrigado, Léo. Agora, Domênico, suas considerações finais. Opa, eu também agradecer aqui ao Chicão, ao consórcio, o convite, né? A oportunidade de encontrar gente tão bacana, tão boa, de convivência aqui da bacia, e expressar meu otimismo, porque a nossa bacia tem uma organização muito boa, né? Eu acompanho o saneamento há mais de 40 anos, e nós vivemos situações impensáveis de dificuldade para o saneamento. Nós tivemos aí até o início dos anos 80, uma certa abundância de recursos para os municípios operados pelas empresas estaduais e nada para os municípios não operados, né? A partir dali, teve dificuldade para todo mundo, até bem pouco tempo atrás. Aí, num dado momento, houve uma oportunidade grande para projetos. Então, a gente vem nos últimos, talvez na última década, com boa disponibilidade de recursos para projetos, oportunidade para
para o desenvolvimento de projetos. E foi assim que nós construímos toda essa nossa evolução da infraestrutura de saneamento aqui na nossa região. Então, é o diálogo, é a organização, é isso que vai fazer com que as coisas avancem aqui no nosso território. Evidentemente que as dificuldades estarão sempre presentes. É a dificuldade para entender uma evolução tecnológica necessária, a dificuldade para entender que a necessidade de investimentos, a busca por formas viáveis para a realização dos investimentos, esses são os desafios. Eles estarão presentes e nós vamos enfrentar e vamos superar tudo isso. Tenho muita confiança na capacidade de gestão e organização de todos os entes que atuam na nossa UGRE, né? Nós vamos conseguir. Tenho plena convicção disso, que os desafios não acabarão nunca, mas eles têm etapas para serem vencidas, e eu tenho certeza e convicção que, no tempo certo, apropriado, nós vamos vencendo cada uma dessas etapas. Muito obrigado pela oportunidade, e para mim é sempre um prazer estar junto com todo o nosso povo PCJ. Obrigado, Domênico, é sempre um prazer recebê-lo também aqui conosco. E agora, Gravina, suas considerações finais aí para a gente encerrar e dar o nosso até logo. Obrigado, desculpa a ênfase nos assuntos, vamos ao novo normal, né? Esse vai passar, esse clima tem que passar, vai passar, e trabalhar no PCJ é, assim, uma certeza dos números, né? Trabalhar fora do PCJ, a gente não tem muito certeza dos números. Isso aí é o artigo final que eu estou passando. Vejo um novo amanhã da forma que falei, uma integração maior de todos os entes, né? É inevitável. Quando foi estudada a primeira lei de saneamento, ela se chamava Lei de Saneamento Ambiental, e ela já englobava tudo isso. Eu acho que nós vamos ter que voltar mesmo para esse sistema, para todos nós, o André, o Léo, o Domênico, todo mundo está falando junto, é evidente que tem que ser assim, né? E essa pandemia está trazendo uma coisa muito importante, né? Integração. Quando você vê esses lives, assim, é bacana, um músico está num lugar, o outro músico está num lugar, e no fim sai a música do mesmo jeito, né? Mas desde que junte, né? Então vamos juntar, vamos esperar um novo amanhã, muito legal, muito bacana. E em casa. Um abraço. Um abraço, Gravina. Um abraço aí para todo mundo. Foi um prazer ter recebê-los aqui conosco por esse grande momento aqui de grandes debates que a gente teve aqui à tarde. E a você que ficou conosco durante toda essa tarde aqui no nosso webinar, o nosso muito obrigado, e fique conosco nas nossas mídias sociais e novamente através do site www.agua.org.br. Até mais, até a próxima, gente. Tchau, tchau.